Quais as opções de tratamento para as varizes? Meu nome é Lígia Caon, sou cirurgiã vascular, especialista em tratamento de varizes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais os tratamentos que existem para tratar as temidas varizes. Então, no consultório, eu costumo fazer um mapinha para os meus pacientes entenderem como funciona a circulação de retorno do sangue do pé para o coração, que é a circulação nas quais as varizes participam. E o que a gente tem que pode tratar todos esses setores dessa circulação de retorno? Pois bem, então vou começar desenhando aqui a nossa veia femoral. A veia femoral, ela é a maior veia da perna e ela retorna o sangue para o coração. Então, o sentido do sangue vai do pé em direção ao coração, certo? Ok. Nessa veia acontecem as tromboses e a gente não tem muita alternativa de tratamento quando essa veia está doente. Até existem algumas cirurgias bem específicas, mas com resultados bem questionáveis, e ainda está se estudando muito esse território para poder beneficiar essa veia quando ela fica doente e precisa de atendimento. Pois bem, grudado nessa veia está a veia safena, certo? Então aqui está a veia safena, que a gente diz que é uma veia que vai do pé até a virilha e ela é utilizada para pontes de safena. Essa veia, ela também pode ficar varicosa, certo? Quando ela está varicosa, ela não serve nem para a cirurgia do coração. Então, eu costumo dizer que quando ela está varicosa, a gente precisa tratar ela porque ela pode causar também outras varizes aqui na perna e ela pode causar feridas na perna. Então, quando a safena grande está doente, a gente tem uma indicação mais imperiosa de tratamento. Quais são os tratamentos para essa veia? A gente pode fazer cirurgia convencional, que a gente faz um corte aqui e retira essa veia, essa cirurgia convencional. A gente pode fazer endolaser. Como é que é o endolaser? Eu entro com uma fibra dentro desta veia e queimo a veia por dentro. Assim como o endolaser, tem a endorradiofrequência, que nada mais é que um catéter parecido com o laser, que a gente coloca dentro dessa veia e vai queimando ela por dentro pelo mecanismo da vibração do som, das ondas de radiofrequência. E a gente tem também a espuma, certo? E suas variações com catéteres. A espuma injeta-se um esclerosante dentro dessa veia, que é um remédio que vai secar essa veia. Então, ele seca essa veia e elimina essa veia que está doente. Então, esse é um dos mecanismos das principais veias da perna. A safena grande também é acompanhada de outras veias que podem se transformar em varizes. E essas varizes podem ser de um calibre grosso. Quando elas estão acima de 3, acima de 4 milímetros, a gente tende a fazer as técnicas de espuma ou cirurgia de retirada dessas veias. O laser e a radiofrequência não podem, ou até existem técnicas em que se utiliza, tá? Que se chama uma técnica ATA, certo? E que você coloca várias fibrinhas de laser dentro para ir queimando a veia,
que pode ser tratado com laser, pode ser tratado com espuma ou pode ser tratado com cirurgia, certo? Essas veias um pouco maiores. Grudado nessas veias maiores, existem varizes que podem ser um pouquinho menores, certo? E se essas veias têm menor do que 2 milímetros e estão dilatadas, elas são chamadas de veias nutridoras, certo? Nutridoras, tá? Essas veias nutridoras é que alimentam os famosos vasinhos, que são as microvarizes, certo? Na veia nutridora, eu tenho alguns tratamentos também. Eu posso fazer espuma, eu posso fazer laser transdérmico, eu posso fazer mini cirurgia, que é uma cirurgia que a gente não tem pontos. A gente vai só retirando a veinha com pequenas incisões menores do que 1 milímetro do ladinho da veia e vai retirando essa veia. Então, por isso que a gente chama de mini cirurgia. O laser transdérmico, ele veio hoje para retirar o paciente que tem este tipo de tratamento da cirurgia. Então, ele é uma técnica que agrega bastante quando o cirurgião tem esse tipo de tecnologia. A espuma, ela também pode ser utilizada para essas veias. O maior problema da espuma com relação ao laser é que a espuma ela tem uma taxa maior de manchas. Então, para pacientes que estão buscando uma estética, é melhor que você não fique manchado do que fique manchado, né? O laser é uma técnica, então, que sai da cirurgia, mas que deixa menos mancha. Os vasinhos também têm tratamentos. O padrão ouro ainda é a esclero com as temidas agulhas, tá? Agulha, depende do calibre da agulha, a dor é maior ou menor. Normalmente agulhas bem fininhas, e eu uso uma agulha bem mais fina que a agulha de insulina. Quase não tem dor, certo? Depende também do esclerosante, da medicação que você coloca dentro da veia. Então ele também, o esclerosante que eu uso é um esclerosante mais líquido, e aí ele vai melhor pela veia. Ele se chama polidocanol, e eu utilizo ele com uma agulha bem mais fina que a de insulina. A gente também tem outros recursos para sentir menos dor, como o ventinho gelado. Eu tenho um aparelho chamado Sperian, enfim, e existem outras marcas também, essa é apenas uma, e que ele resfria a pele até quase menos 40 graus. Eu associo ele muito com o laser não dói por causa dessa anestesia com o resfriamento da pele, tá? E também pode ser utilizado para as veias menorzinhas, certo? Então depende muito das agulhas. Nos vasinhos a gente tem também o laser, tá? O laser também é um tratamento que combinado com a agulha, ele te dá um resultado fantástico, certo? O laser ele é um amigo da agulha, eu sempre digo isso, tá? Então muito cuidado, porque cada tipo de veia, ela tem os seus tratamentos. E qual é o seu tipo de veia? Isso quem vai avaliar é o cirurgião vascular. Por isso que é muito importante que você se consulte com alguém que tenha experiência em todo o sistema. Porque você imagina, você vai estar, Lígia, eu quero tratar só os meus vasinhos. Bom, você vai estar injetando aqui, certo? Você não sabe se você tem uma nutridora, você não sabe se você tem uma variz maior, você não sabe se a sua safena está comprometida e você não sabe se a sua femoral está funcionando bem. Então, para injetar qualquer tipo de coisa aqui, olha o tanto de coisa que a gente tem que avaliar. E esse é o sistema circulatório venoso. É aquele sistema que faz a circulação de volta do sangue do pé até o coração. Bem entendido?
Valeu!